tema proposto é o que vocês estão a ver, estamos sempre certos. Eu dividi a apresentação então em 11 pontos. No primeiro ponto será a introdução, depois a natureza do conflito, a visão espírita sobre as relações interpessoais, a importância da empatia, o valor da tolerância, portanto, serão estes sentimentos que às vezes estão em falta quando pretendemos estar sempre certos. A percepção parcial e a visão completa. Nós, por vezes, defendemos pontos que julgamos ser a visão completa e, às vezes, é só parcial. A diferença entre defender e impor, o preço das relações, a preservação da harmonia e a verdadeira vitória. A vitória não é ganharmos uma discussão, é sim ter parte de espírito. E depois uma reflexão final. Portanto, nas nossas interações diárias, seja no ambiente de trabalho, dentro de casa ou entre amigos, frequentemente nos deparamos com divergências de opiniões. Estas situações por si só são naturais e fazem parte das relações humanas. Contudo, a maneira como escolhemos lidar com elas, com essas diferenças, pode ter um profundo impacto na qualidade e na sustentabilidade dessas relações. O desejo de ter sempre razão, mais do que um simples traço de personalidade, pode-se transformar num obstáculo para a comunicação eficaz e para a construção de relações significativas. Este comportamento pode levar a desentendimentos, ressentimentos e até ao afastamento entre as partes envolvidas. Então, porque é importante refletir sobre este custo das relações, dos mal-entendidos nas relações? Porque as relações interpessoais são fundamentais para o nosso bem-estar emocional e psicológico. Elas fornecem suporte, conforto, alegria e são essenciais para o nosso crescimento pessoal e espiritual. A capacidade de navegar essas relações com empatia, respeito e abertura para diferentes pontos de vista não apenas enriquece a nossa experiência de vida, como também nos ajuda a evoluir como indivíduos. Então, a natureza deste conflito. O desejo de estarmos sempre certos pode levar então a conflitos desnecessários. O conflito surge nas interações humanas por diversas razões, muitas das quais são inevitáveis e até mesmo necessárias para o crescimento e desenvolvimento pessoal e coletivo. No entanto, uma fonte significativa de discordância, que frequentemente leva a conflitos desnecessários, é o desejo implacável de um ou mais indivíduos provar que estão certos, independentemente das consequências para as relações ou o bem-estar emocional das partes envolvidas. Os principais pontos, então, de discussão que estão envolvidos nesta natureza do conflito são a definição de conflito. O conflito é uma discordância ou disputa entre partes com percepções, valores ou necessidades distintas. Torna-se desnecessário quando é alimentado não por diferenças substantivas, mas pelo impulso de afirmar a superioridade ou a correlação de uma perspectiva. Portanto, podemos ter aqui duas visões. Se queremos discutir uma diferença substantiva, não há problema. Agora, se queremos afirmar uma superioridade, aí sim, essa será uma geradora de conflito que devemos estar atentos. Portanto, o outro ponto de discussão será o ego e a identidade. Muitas vezes, o nosso senso de identidade está fortemente ligado às nossas opiniões e crenças. Quando essas são desafiadas, podemos sentir que a nossa própria identidade está a ser atacada. Esse sentimento pode nos impulsionar a defender as nossas posições com mais fervor do que talvez fosse justificado pelas circunstâncias. Portanto, a identificação entre a posição que nós estamos a defender e o próprio ego pode-nos prejudicar neste conflito. O desejo de estar sempre certo pode levar à deterioração de relacionamentos importantes, criando um ambiente onde a defensiva e a competitividade substituem a compreensão mútua e o respeito. Relações interpessoais saudáveis requerem o equilíbrio entre expressar as nossas próprias ideias e estarmos abertas às dos outros. Portanto, devemos expressar as nossas ideias, mas também devemos perceber, estamos abertos às ideias dos outros. Um foco excessivo em estar sempre certo compromete a nossa capacidade de ouvir verdadeiramente e considerar os pontos de vista alheios. Isso limita a nossa habilidade de compreender plenamente as situações e as pessoas com quem interagimos, restringindo o potencial para soluções criativas e colaborativas. Encorajar uma postura reflexiva pode nos ajudar a reconhecer
quando a nossa necessidade de estar certo está a obstruir o caminho para resoluções mais pacíficas e construtivas. A adoção de uma abordagem mais flexível e empática nas interações pode reduzir significativamente a incidência e intensidade dos conflitos. Agora vamos ver a visão espírita relativamente às relações interpessoais e os princípios de compreensão mútua. A doutrina espírita oferece uma perspectiva rica e profunda sobre as relações interpessoais, enfatizando a importância da harmonia, da compreensão mútua e do crescimento espiritual coletivo. Segundo o Espiritismo, as interações humanas são oportunidades para a aprendizagem e para a evolução espiritual, onde cada encontro é visto como uma hipótese para praticar o amor, a empatia e a tolerância. Vamos ver então os princípios-chave que a doutrina espírita tem subjacente às relações interpessoais. Lei de amor. O Espiritismo ensina que o amor é a lei máxima do universo, guiando todas as formas de relação. Amar o próximo como a si mesmo é visto como o caminho para a verdadeira felicidade e harmonia social. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, está escrito: fora da caridade não há salvação. Esta citação ressalta a importância suprema do amor e da caridade nas interações humanas como fundamentos para a evolução espiritual. Outro princípio-chave é a empatia e compreensão. Portanto, a capacidade de se colocar no lugar do outro, tentando compreender as suas emoções, pensamentos e motivações, é fundamental para a construção das relações interpessoais saudáveis e enriquecedoras. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os que são mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Esta passagem enfatiza a valorização da mansidão e da misericórdia, qualidades essenciais para a prática da empatia. Outro princípio-chave é a tolerância e respeito pelas diferenças. O respeito pelas diferenças, sejam elas de opinião, crença ou comportamento, é essencial para o convívio harmonioso. O Espiritismo encoraja a prática da tolerância como meio de superar conflitos e promover a paz. No Livro dos Espíritos, na questão 285, os espíritos superiores cultivam entre si a união e a concórdia, baseadas no amor do bem. Eles formam uma família de irmãos guiada pelos mesmos sentimentos. Portanto, esta frase ou este texto destaca a harmonia e o respeito mútuo que devem prevalecer entre todos, independentemente das diferenças. A evolução espiritual através das relações. As relações interpessoais são vistas como instrumentos de evolução espiritual, oferecendo oportunidades para o exercício da caridade, paciência e compaixão. No Livro dos Espíritos, na questão 775, está escrito: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam alguns, mas fortalecidos e apertados. Portanto, este texto mostra a importância das relações familiares interpessoais como veículos para a aprendizagem e para a evolução espiritual. A doutrina espírita valoriza a comunicação pacífica e construtiva, onde a sinceridade é expressa sem intenção de ferir, e a escuta ativa é praticada como forma de validação do outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, a doçura é o método mais persuasivo para se obter algo de alguém e é a arma mais poderosa contra a malevolência. Esta situação reforça a importância da comunicação pacífica e do respeito no diálogo. A importância do perdão. O perdão é considerado como uma prática libertadora, essencial para a saúde das relações interpessoais e para o progresso espiritual. Perdoar significa libertar-se de ressentimentos que prejudicam tanto a quem guarda mágoa quanto a quem a provocou. Portanto, o perdão é benéfico para as duas partes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 14, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se superior a elas. Portanto, nesta passagem sublinha-se a importância e os benefícios do perdão nas relações interpessoais.
A importância da empatia, que muitas das vezes está ausente nesses conflitos. A empatia é fundamental para compreendermos as diversas percepções e visões do mundo, atuando como uma ponte para a compreensão mútua e a ligação humana. Permite-nos colocarmos-nos no lugar do outro, sentir as suas emoções, ver o mundo através dos seus olhos e compreender os seus pensamentos. No âmbito dos ensinamentos espíritas, a prática da empatia é visto como uma manifestação do amor ao próximo, essencial para a harmonia social e para o progresso espiritual de cada um. Exercitar a empatia implica escuta ativa, abertura para experimentar o mundo a partir de outra perspectiva e a suspensão do julgamento, o que é crucial para o diálogo autêntico e para relações profundas. Além de transformar conflitos, permitindo o reconhecimento das emoções e necessidades alheias, a empatia abre caminho para soluções criativas e mutuamente satisfatórias, fortalecendo laços e promovendo o ambiente cooperativo. Apesar dos seus desafios, especialmente em situações de tensão ou divergência, os benefícios da empatia nas relações interpessoais e para o bem-estar emocional são inestimáveis, contribuindo para uma sociedade mais compassiva. Agora, o valor da tolerância. A tolerância é uma virtude-chave para a harmonia e para o desenvolvimento moral e espiritual. Aceitar e respeitar as diferenças, indo além do mero reconhecimento para um esforço de compreensão e acolhimento, reflete o amor ao próximo e a humildade, princípios fundamentais do Espiritismo. A prática da tolerância promove a paciência, a empatia e a solidariedade, contribuindo para uma sociedade mais justa e fraterna. Além disso, abre caminho para o diálogo construtivo e para o fortalecimento dos laços comunitários, encarando a diversidade como uma riqueza. Assim, a tolerância é vista não apenas como essencial para a convivência pacífica, mas também como um instrumento de transformação pessoal e coletiva. Agora vamos ver a percepção entre a visão completa e a visão parcial, através de uma parábola originária da Índia. Portanto, aqui a ideia são 4 pessoas cegas que nunca não sabem o que é um elefante e vão tentar compreender um animal tocando. Portanto, a primeira toca a lateral do elefante e alega que o elefante é como uma parede. A segunda agarra uma das presas e insiste que o elefante é duro e afiado, semelhante a uma lança. A terceira encontra a tromba do elefante e descreve-o como sendo semelhante a uma cobra. Por fim, a quarta toca numa das pernas do elefante, concluindo que o elefante é robusto e maciço como uma árvore. Cada um, então, baseado na sua experiência limitada, acredita ter compreendido a verdadeira natureza do elefante, sem se aperceber de que apenas captou uma fração da realidade total. Isso acontece muitas das vezes quando estamos numa discussão com alguém. Esta história serve como uma poderosa metáfora sobre a natureza da percepção e da verdade. Sugere que a nossa compreensão da realidade é muitas vezes parcial e limitada pela nossa experiência direta. Reflete sobre a importância de reconhecer e valorizar as diferentes perspectivas e experiências, sublinhando que a verdade completa pode ser complexa e multifacetada, do que a nossa visão limitada permite entender. A nossa compreensão do mundo é muitas vezes condicionada por experiência e perspectivas limitadas, o que pode levar a interpretações incompletas ou distorcidas da realidade. A percepção parcial, focada apenas em fragmentos de informação disponível, propicia a formação de conclusões erróneas. Por outro lado, uma visão completa emerge da abertura a múltiplas perspectivas e do reconhecimento da complexidade da realidade. Valorizar uma visão completa é essencial para fomentar o entendimento mútuo, a empatia e o respeito pela diversidade, contribuindo para uma sociedade mais harmoniosa e inclusiva. Encoraja-nos a transcender as nossas limitações perceptivas, promovendo um diálogo mais rico e construtivo. Vamos ver então a diferença entre defender e impor. É crucial distinguir entre partilhar as nossas opiniões de forma respeitosa e tentar forçar os nossos pontos de vista sobre os outros. Defender implica um diálogo aberto e baseado no respeito mútuo, visando a compreensão e o enriquecimento de todos. Impor, por outro lado, reflete uma abordagem unilateral que pode levar a conflitos e prejudicar as relações.
Valorizar a comunicação aberta e respeitosa é essencial para o desenvolvimento de relações saudáveis e de um ambiente social onde a diversidade de pensamento é apreciada. O preço das relações. Querer ter sempre razão pode comprometer seriamente as nossas relações pessoais e familiares, levando a uma comunicação defensiva, ao desgaste dos laços afetivos e, eventualmente, ao isolamento. Este comportamento reflete muitas vezes uma necessidade de validação que prejudica a possibilidade de diálogo genuíno e de crescimento conjunto. Reconhecer o valor da empatia e do entendimento mútuo é essencial para a manutenção de relações saudáveis. Refletir sobre o impacto das nossas atitudes e optar por uma abordagem mais compreensiva pode não só preservar, mas também enriquecer as nossas ligações mais significativas. O Espiritismo sublinha a valorização da harmonia nas relações interpessoais, colocando-a acima das necessidades de afirmar a própria correção. Esta abordagem não apenas facilita uma convivência mais pacífica, mas também reflete um compromisso com o crescimento espiritual e a evolução moral. A verdadeira harmonia emerge quando as relações são pautadas pelo respeito mútuo, pela empatia e pelo entendimento, em vez de uma incessante pela afirmação de estar certo. Os ensinamentos espíritas encorajam a prática da paciência, da tolerância e do amor ao próximo, como meios de preservar a harmonia. Dar prioridade à harmonia contribui para o nosso desenvolvimento espiritual, permitindo-nos superar o ego e trabalhar em prol de um bem maior. A doutrina espírita ensina que a evolução espiritual é um processo coletivo, no qual a harmonia nas relações desempenha um papel crucial. Fazer escolhas conscientes em favor da harmonia significa reconhecer quando a disputa por estar certo pode ser prejudicial, optando por caminhos que promovam a paz e o entendimento. Esta postura não implica a renúncia à própria perspectiva, mas sim a busca por uma expressão que respeite a diversidade de opiniões e contribua para o bem-estar comum. A verdadeira vitória, portanto, a verdadeira vitória será a paz de espírito. A verdadeira conquista nas relações interpessoais não se mede pela capacidade de vencer debates, mas pela obtenção da paz de espírito. Esta representa um estado de tranquilidade e satisfação que advém do respeito pelas diferenças, do cultivo da empatia e da busca pelo entendimento mútuo. Dá prioridade à paz interior sobre a necessidade de afirmar a própria opinião, não apenas melhora as nossas relações, mas também promove uma vida mais equilibrada e feliz. A paz de espírito é, assim, o verdadeiro triunfo, permitindo-nos superar limitações pessoais e viver de maneira mais plena. Como conclusão, é essencial reconhecer que a base de relações interpessoais enriquecedoras não reside na capacidade de impor as nossas visões, mas na habilidade de compreender, respeitar e valorizar as perspectivas alheias. A verdadeira sabedoria está na busca dos pontos de conexão, na disposição para o diálogo e na capacidade de ver além das nossas diferenças. Mais compreensão, menos conflito. Cada momento de discordância oferece uma oportunidade para aprofundar a nossa compreensão sobre o outro e sobre nós mesmos. Portanto, não é só perceber o outro, mas é perceber-nos a nós, essa busca interior que precisamos de fazer. Ao escolhermos a via do entendimento, em detrimento do conflito, abrimos portas para o crescimento mútuo e para a construção de um ambiente mais pacífico e corporativo. A empatia e a tolerância, o respeito pelas diferenças, são pilares fundamentais para superarmos os desafios das nossas interações. Estas práticas promovem não apenas relações mais saudáveis, mas também contribuem para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Promover a empatia e a tolerância no nosso cotidiano pode ser o início de um diálogo contínuo a nível pessoal e coletivo, onde a compreensão e o respeito mútuo se tornem a norma e não a exceção. Juntos podemos fomentar uma cultura de paz e entendimento, reconhecendo que, no coração das nossas diferenças, residem a beleza da diversidade humana e das infinitas possibilidades de aprendizagem e conexão. Pronto, esta era a apresentação que eu tinha preparado para o tema Estamos Sempre Certos. Muito obrigado.